Transformações corporativas dependem de modelos, dependem de metas e métricas, dependem de processos, dependem de portfólio, dependem de ajustes financeiros, dependem até do mercado. Mas tudo isso tem uma coisa em comum: pessoas. Sempre dizemos que empresas não se transformam. São as pessoas que transformam as suas empresas. Então, uma empresa que deseja se transformar precisa apoiar a transformação da sua equipe. Pessoas são impactadas de várias formas quando empresas decidem ajustar os seus modelos de negócio. Transformações geram inseguranças, geram receios, afetam a produtividade, prejudicam o clima de trabalho e muitas vezes nos fazem até perder colaboradores. Os desafios da gestão de pessoas durante uma transformação corporativa envolvem, em primeiro lugar, ajustar as atribuições da equipe. Atribuições são coisas que cada pessoa da equipe deve fazer, coisas que cada um deve ser capaz de entregar, de produzir. Esses ajustes de processos e metas que nós fizemos já mostraram quais são as novas atividades que devem ser feitas e entregues, mas não disseram quem as fará. É muito importante também não confundir atribuições com cargos ou papéis. Alguns executivos associam imediatamente novas atribuições com novas pessoas. A ideia de trazer um especialista para resolver o problema. Não existem super-heróis nesse contexto. Lembre-se, quando fizemos os ajustes de processos, isso não significa complicar as coisas obrigatoriamente. Também tivemos atribuições que deixaram de existir, algumas foram simplificadas e assim por diante. Portanto, distribuir as novas atribuições não significa obrigatoriamente mais trabalho para a equipe. Significa, para alguns, fazer coisas de uma forma diferente. Aliás, vai aqui uma dica. Se ao final do seu ajuste de processos o número de atribuições que surgiram ou que aumentaram supera em muito as que diminuíram ou desapareceram, tem alguma coisa errada com seus novos processos. Não confunda os novos processos com o período de transição, aquele em que os dois modelos estão convivendo e no qual, aí sim, muitas vezes precisamos acumular responsabilidades. Esses períodos de transição são finitos e por tempo bastante limitado, exatamente porque são muito desgastantes. A primeira pergunta que um gestor se faz nesse momento é: podemos distribuir essas atribuições entre os membros da equipe? Os gestores, nessa hora de distribuírem e dividirem atribuições, devem levar em consideração, obviamente, diversos fatores, como as competências técnicas para realizar essas tarefas, o perfil e as competências comportamentais exigidas do responsável por essas tarefas. Também precisa se levar em conta a disponibilidade de tempo de cada profissional para realizar essas tarefas. E é muito importante a gente lembrar que ser capaz e estar disponível são coisas bem diferentes. Tentar atribuir mais responsabilidades a um bom profissional que já está no limite da sua ocupação usualmente não é uma boa ideia, especialmente se a gente estiver falando de atividades fora do seu padrão usual de trabalho. E por último, uma coisa que pouca gente lembra: o interesse e a motivação de cada profissional em assumir esses desafios. Lembre-se, novas atribuições sempre envolvem algum risco para quem as assume, e algumas pessoas não lidam bem com isso. Bom, como é que a gente pode avaliar a equipe atual para definir se as competências e características estão presentes ali para a gente entregar essas atribuições? Mas eu não quero contratar, eu queria aproveitar alguém da minha equipe atual. Como é que ele vai fazer para avaliar isso? Então, essa seria uma ferramenta, a percepção a respeito do colaborador. Imagino que assim, é uma ferramenta rápida para ele começar o processo. Então, assim, eu começo por quem? Então, assim, eu posso fazer isso com o meu time inteiro. Eu vou aqui, através dessa primeira percepção, coloco. Aí eu seleciono os melhores e aí vou usar outras ferramentas para avaliar. Isso. Quais outras ferramentas a gente tem à disposição? O assessment é um deles, né? Uma vez que existam dentro da equipe pessoas capazes e dispostas a assumir essas novas atribuições, elas serão naturalmente as pessoas preferidas. Extremamente motivador para a equipe, o aconselhável é que ele comece de dentro. Quer dizer, vocês não começariam procurando fora, Não. vocês começariam procurando dentro.
Entretanto, algumas vezes chegamos à conclusão que não temos no nosso time alguém adequado para um conjunto específico de atribuições. E aí sim, a empresa deve buscar esse profissional no mercado. Trazer um profissional de fora para assumir atribuições durante uma transição traz, como tudo na vida, vantagens e desvantagens. Quem está fazendo uma mudança estrutural numa empresa tão grande, ele não pode dizer: eu queria trazer sangue novo, eu queria trazer um olhar diferente, um conjunto de experiências diferentes. Já que ele está querendo promover mudança, ele está querendo um agente de mudança. Na verdade, o que ele tem que fazer é pensar na condição que a equipe está. Por exemplo, se ele tiver uma equipe muito bem estruturada, motivada, engajada, a equipe vai ver com bons olhos. Seja aproveitando a prata da casa ou trazendo alguém de fora, nunca encontraremos uma pessoa totalmente pronta. Está passando na minha cabeça, esse ser humano existe. Ele existe. Esse ser humano Você parece nunca vai ter céu, alguém, você nunca vai ter alguém com 100% de todas essas não. competências, né? Aí você vai buscar alguém que se aproxime ao máximo disso, seria o perfil ideal. As avaliações de perfis, os assessments e outras ferramentas, além de nos ajudarem a encontrar a pessoa certa, também servem para a gente entender em que ponto cada profissional precisa ser apoiado, treinado e capacitado, para a gente poder complementar essas competências que ele já possui. E isso vale para todos, em especial para as lideranças. Aliás, avaliações e treinamentos não são as únicas ações a serem executadas com as equipes durante as transições de modelo. Devemos também ter uma atenção especial à comunicação e ao acompanhamento. Comunicação é fundamental para que todos os colaboradores entendam a transformação. E isso envolve várias etapas, jamais acontece em um único comunicado ou uma única reunião. Leva tempo para as pessoas absorverem e pessoas diferentes absorvem em ritmos diferentes. Um plano de comunicação muito bem desenhado, do começo ao final. Já o acompanhamento serve para a gente entender as reações e dificuldades ao longo do processo, tanto a nível geral quanto a nível individual. Processos vão mudar em volta dessas pessoas. O que a gente faz para preparar esse time? O que a gente faz para identificar onde vão estar os mais resistentes e trabalhar essas resistências? Porque a gente sabe que o time interno pode minar, e muitas vezes mina, um processo de transformação. Na verdade, existe a pesquisa de clima e a pesquisa de engajamento. Vamos pegar aqui um rápido exemplo. Aquela empresa de tecnologia que está migrando do modelo on-premise para o modelo de recorrência em cloud. Eles chegam à conclusão que o sucesso do novo modelo de negócio deles depende da capacidade que eles vão ter de convencer os clientes não apenas a comprar os seus produtos, mas a usá-los cada vez mais, já que as suas receitas vão depender do uso. Para isso, eles definem que o novo modelo precisará de um conjunto de processos que eles estão chamando aqui de Customer Satisfaction, que possui atribuições como acompanhamento do uso, entendimento de necessidades e expectativas, avaliação da satisfação do cliente, planejamento da adoção e expansão do uso e geração de engajamento por parte do cliente. Eles concluíram que as atividades de acompanhamento de uso podem ser assumidas em parte pela equipe de suporte e em parte pela equipe de pós-venda. Aí veio o momento de analisar quais eram as competências necessárias para realizar as outras tarefas. Acho que a primeira coisa que ele vai ter que se preocupar é em definir quais as competências que essa pessoa vai ter que ter dentro do negócio e do mercado. Mercado, concorrentes, né? Uma coisa que a gente colocou aqui, que é credibilidade pessoal e legitimidade. Porque o objetivo dele é ver a coisa funcionando e ajudar o gestor da empresa que as coisas funcionem. Ele tem que ter prazer nisso, tem pessoas que são egoístas. Até porque nesse novo modelo é o que você falou, ele não vende um produto e vai embora. Isso, ele tá participa, lá, né? Então ele tem que ter interesse de cooperar com o resultado da empresa que ele está atendendo. A conclusão final foi que as outras atividades precisavam de um perfil que eles não tinham dentro da empresa, e eles chamaram isso de Customer Success Manager. Então eles resolveram, nesse caso específico, colocar essas 4 atividades debaixo de um cargo, porque eles consideraram que todas essas atividades podiam ser realizadas por uma pessoa com um perfil similar.
Obviamente, eles pensaram aonde nós vamos conseguir achar alguém com esse perfil, já que é uma pessoa com um perfil tão diferente do que a gente está acostumado. E começou um debate exatamente sobre essa dificuldade em localizar esse profissional. Onde e quem? É aquele momento que TI passou quando ele começou a buscar os analistas de negócio, né, com competência técnica, mas que ia fazer a interlocução com o cliente. Tem mais um universo que é da startup, pessoas que atuam com startup. A gente está falando de uma posição intermediária, talvez o fixo e o variável fiquem no meio do caminho entre o vendedor e o gerente de projeto. Ele tem um fixo um pouco maior que o vendedor e menor que o gerente de projeto. Vai buscar um salário muito próximo ou talvez maior que o gerente de projeto. Esse é um pequeno pedaço do desafio, mas a gente vai falar muito mais sobre isso em novos exemplos e no capítulo mais à frente, onde a gente fala de gestão de pessoas durante a transição.